porque a gente está acompanhando aquela paralisação geral que está sendo feita na Argentina, né, em várias cidades, principalmente em Buenos Aires. A gente tem imagens que foram recuperadas de agora a pouco, lá de Buenos Aires, porque a Central Geral de Trabalhadores, que é a principal... Vamos aqui na fechadinha, gente. Aqui, ó. Vamos aqui. Que é a principal união sindical do país, convocou greve geral contra as medidas que foram incluídas no decreto de necessidade e urgência assinado por Javier Milei. A gente tem as imagens, então, recuperadas de há pouco? Pronto. Então, além das reformas previstas na chamada Lei Ônibus em discussão no Congresso. Essas são imagens que a gente traz para vocês das ruas lá, tomadas então por esses manifestantes, principalmente representantes desses sindicatos que são contra aqueles mais de 300 ou as mais de 300 propostas que foram apresentadas por Javier Milei e que mexem com vários setores. Gustavo Segré, que apuração e que informação que você tem sobre essas manifestações feitas hoje lá na Argentina? Aproximadamente 40 mil pessoas, sobre 8 milhões de trabalhadores, 0,5%, organizada por pessoas que não trabalham, que são sindicalistas, que andam com carros blindados, motoristas, com um monte de mordomias, que dizem defender o trabalhador, mas que estão trilionários e o trabalhador fica na mesma. Mas informações de agora, muito recentemente. O governo tinha obtido o apoio de 3 deputados que são da oposição, de aqueles kirchneristas, sobretudo de uma província que chama Tucumã, em que o governador viajou para Buenos Aires para garantir o apoio à Lei Ônibus. Porém, e essas são informações de minutos atrás, a sessão do Congresso sobre essa lei foi passada para a semana que vem, porque não conseguiram obter a quantidade suficiente de apoios como para aprovação. Então, ficou relegada. E um dado que tem a ver com essa necessidade de não apenas observar o ajuste, sino praticar o ajuste. Além desse exemplo que o presidente Milei indicou, quando ele viajou para Davos em um avião comercial e os ministros foram na classe econômica, sem prêmio, sem prioridades, sem nada, é interessante ressaltar que os funcionários públicos, os funcionários do Estado, tinham obtido na negociação do sindicato o 16% de ajuste salarial para o mês de janeiro. Esse ajuste vai ser aplicado a todos os empregados do Estado, menos de subsecretários até presidente da República. Então, o presidente, vice-presidente, ministros, secretários e subsecretários não terão o ajuste porque são cargos políticos. E o ajuste na Argentina é feito pela população, mas pelos políticos também. Fala, Luiz Felipe Dávila. É interessante como se dá o exemplo numa medida dessa. Enfrenta o corporativismo sindical, veta aumento para a elite, para o topo da pirâmide. É isso que governar significa dar bom exemplo também. E é isso que precisa começar a ser feito na Argentina. Agora, Segré, minha pergunta para você é, o Congresso, você acha que o Congresso, uma vez reunido, vai passar medidas que contraria os sindicatos na Argentina? Tem que fazer. O sindicalismo na Argentina só serve para arrecadar para eles, ficar milionários. Você vê sindicalistas, por exemplo, Luiz Felipe, que tem clubes de futebol, que tem empresas de planos de saúde, que tem empresas particulares, sendo que eles nunca trabalharam na vida. Então a pergunta é, peraí, de onde que tiraram esse dinheiro? O povo é cego que não consegue enxergar isso, mas o fogo que tem, o fogo de recursos que tem os sindicatos a partir da lei de 1976 dos governos ditatoriais militares na Argentina, que para evitar conflitos sociais entregaram os planos de saúde para o sindicalismo, aí atrapalhou tudo. Teve um sindicalista chamado Luis Barrio Nuevo. Na época do Menem, ele deu uma fórmula maravilhosa para que a Argentina deixe de ser pobre e passe a ser uma terra próspera. Ele propôs, se nós deixarmos de roubar 2 anos, a Argentina melhora. Olha a fórmula. O pior é que ninguém encontrou como fazer isso. Meu Deus. Fala, Piperno. Não, o sindicalismo argentino, ele realmente, ele é muito mais entronizado na sociedade do que, por exemplo, o brasileiro.
Agora vejam, essa manifestação de hoje ela tem uma outra coisa curiosa. O cálculo sobre o tamanho da manifestação, ela varia, né? Então o governo fala em 40 mil, os sindicalistas falam em 600 mil pessoas. Então vamos imaginar alguma coisa em torno da metade. Agora, vamos fazer uma média aí. Enfim, mas a verdade é que isso, de certa forma, também acaba, e o tamanho da manifestação, obviamente, ela vai influenciar as posições de alguns parlamentares, tá? A gente sabe que tem alguns parlamentares, aliás, muitos, né, ainda estão muito indecisos sobre aprovar ou não algumas medidas implementadas pelo governo. O governo ele conseguiu conquistar algumas forças políticas, outras não, e tem gente que está no meio. E esse adiamento para a semana que vem de algumas decisões, isso certamente não é um bom sinal para o governo. Fala, Segré. É um movimento político, Piperno. Não dá para entender que não seja estritamente político e contra alguém que não conseguiu mostrar nenhum resultado até agora, porque há 2 meses que está no governo. Por que esses sindicalistas não fizeram uma greve geral quando no governo do Alberto Fernandes foi criada um governo que provocou 43%, 44% de pobreza, 10% de extrema pobreza, 211% de inflação anual e ninguém reclamou nada, ninguém estava preocupado com nada. Agora que o novo presidente propõe uma série de questões que, sobretudo, conspira contra os benefícios políticos e dos sindicalistas, porque lembramos a nossa audiência, o problema do sindicalismo é que essa lei cortaria 8% dos salários que obrigatoriamente vão para os sindicatos. E agora passaria a ser voluntário. Então aí que está o problema. Não é uma questão de defesa do trabalhador, porcaria nenhuma. O cara está defendendo o seu recurso e o seu interesse. É político. Quer colocar algo, Piper? Não, é evidente que o movimento tem sim uma forte conotação política, sem dúvida nenhuma. A CGT ela é inimiga do governo, isso é fato. Agora, o governo também ajuda a colocar muita gasolina nessa fogueira quando ele mexe, entre outras coisas, com a diminuição da isenção para o imposto de renda. Quer dizer, então, é como se aqui no Brasil, olha, então, começa a pagar imposto de renda quem recebe um salário mínimo e meio por mês. O governo baixou essa faixa. Então, é óbvio que isso também mexe com as camadas, né, mais pobres da população. Agora, Segré, eu estava vendo um dos impactos aqui. Pode falar antes, pode explicar. Sim, respondendo o Piperno, no ano passado foi elevada por uma questão populista, através do ex-ministro da Economia, o desastroso Massa, um aumento dessa base, como o presidente Lula propôs agora. E de uma canetada, gerou que, com uma irresponsabilidade fiscal, era uma questão eleitoral, simplesmente eleitoral, somente 8% da população pagasse imposto de renda. Naquele momento, inclusive, o próprio Milei e a vice-presidente Villarroel aprovaram essa medida. Eles foram favoráveis, eles votaram a favor dessa medida do Congresso e foram muito criticados. E agora perguntaram, por que você que votou a favor da lei está sendo contra a lei e está pedindo que essa lei retrotrai? E a explicação foi simples. Quando foi feito o cálculo, nunca interpretamos que ia ter uma perda de arrecadação tão grande como essa. Então não dá para isentar de um dia para o outro que um monte de gente não pague imposto de renda. E um dado final, Evandro, aqui em Brasília, para você ter uma ideia de como é uma questão claramente política, a CUT, Central Única de Trabalhadores, está fazendo uma manifestação na porta da Embaixada Argentina em Brasília. Me explica qual é o objetivo, para quê? O que tem a ver a CUT com o trabalhador argentino? Nada, mas era aquele coletivismo, vamos nos juntar à esquerda, os populistas, porque nós temos que continuar gerando pobreza, senão o cara não vota na gente. Agora, Luiz Felipe Dávila, você acha que essas manifestações, essa que a gente está acompanhando na Argentina, e até essa manifestação mais localizada aqui em apoio ao país vizinho, podem de alguma forma gerar uma pressão que faça Milei alterar qualquer passo de seu caminho? Não, Milei está determinado a enfrentar esse corporativismo público e privado na Argentina, porque ele sabe que se ele começar a ceder nisso, ele vai perder a batalha política na arrancada. E se perder a batalha política na arrancada, acabou o governo em 3 meses. Então é preciso enfrentar com coragem esse corporativismo público, principalmente sindical.
Foi o que aconteceu, uma das pessoas que o Milei admirava, que era admira até hoje, né, que era a ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que também enfrentou uma greve de mineiros no meio do inverno, que ameaçava deixar a Inglaterra sem carvão, porque ela, primeiro, sabia que era uma greve política, mas ela tomou a providência anterior de aumentar os estoques de carvão para poder enfrentar uma greve política. Então, o ponto é se Milei está preparado para enfrentar uma greve política que pode ter vários desdobramentos até enfraquecer, porque não é fácil quebrar as pernas do corporativismo público que está há tanto tempo agarrado nas tetas do Estado argentino. E como você analisa, hein, Piperno? Não, Margaret Thatcher, ela realmente enfrentou de forma muito decidida. Houve até o caso, aliás, enfim, ocorreram casos aí de greve de fome, né? Bob Sands, famoso militante, que foi o primeiro, ele entrou em greve de fome, ela deixou ele morrer. E o segundo fez alguma coisa e deixou ele morrer. Morreram uns 5, 6. No caso do Milei, ele quis mexer em muita coisa, ele quis mexer, inclusive, exatamente nos setores que estão na base da pirâmide econômica, fazendo com que até mesmo essas pessoas tivessem que voltar a pagar imposto de renda. É quase todo mundo. E veja, ele não mexeu só em privilégios, ou supostos privilégios em alguns casos. Ele mexeu em tudo, ele quer mexer, por exemplo, quer fazer uma reforma eleitoral, ele recua, por exemplo, até nas promessas de privatização. A YPF, por exemplo, era uma empresa que ele jurou durante a campanha toda que seria privatizada. Não estou nem dizendo que ele está errado ou certo nisso, eu estou dizendo o seguinte, que ele está em contradição com promessas de campanha. Ô Segré, uma questão que eu queria comentar com você é que a gente vê um impacto também no setor aéreo, né? As aerolíneas argentinas, por exemplo, eu estava vendo aqui, parece que elas tiveram de suspender 300 voos, né? 300 voos tiveram de cancelar. Isso gerou um prejuízo de 2,5 milhões de dólares e são milhares de pessoas que também foram prejudicadas por conta dessa paralisação. Não somente, Evandro. Empresas internacionais, a própria Gol e Latam suspenderam os voos para a Argentina por a mesma causa. Isso gera um prejuízo calculado em 1,5 bilhões de dólares, somente essa greve geral. E no caso específico das aerolíneas argentinas, é curioso, participam da greve, perdem 2,5 milhões de dólares, sendo que é uma companhia que perde, anote a audiência, 1 milhão de dólares por dia por uma incompetência na gestão. Temos que ter uma linha de bandeira, mesmo que isso gere um prejuízo. Mas não deixamos outras empresas que têm interesse na Argentina em vir trabalhar na Argentina nessa política de céus abertos que o Milei também propõe. Então, é uma situação, concordo com o Piperno, abordou muitos assuntos, todos ao mesmo tempo. E está nessa negociação a interpretação, da mesma forma que outros políticos entendem, que algumas das propostas podem não ser o momento correto para fazer. Uma das propostas de campanha, fechamento do Banco Central, não vai fazer agora e não está sequer na pauta. Dolarização, também não. Mas quando ele aponta contra o que ele denomina a casta política, logicamente o corporativismo fala mais alto e ninguém quer se mexer da cadeira quando a cadeira está confortável. A dúvida é, por que é feito agora? Eu entenderia uma greve geral se alguém, Milei, ou como se chame, propõe uma medida que eu não gosto, a medida é implementada e o resultado não aquele que foi esperado ou proposto por aquele que propôs a medida. Isso não está sendo aplicado, seja uma greve geral política que faz a greve pelas dúvidas. Então, nesse pelas dúvidas, fica muito claro que não tem um interesse de apoio aos pobres ou ao trabalhador, e sim para aqueles que não querem deixar os benefícios ir passar pela outra calçada.